Vamos a isto. Ora, então, olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão nesta feira que as Edições Avante estão a desenvolver. Hoje estamos aqui num espaço especial, em Caselas, com o Nuno Gomes dos Santos, e para falar deste último livro que tem um sugestivo título, Um Sacristão na Paróquia. E começava, antes de desenvolver, irmos mais dentro na tua obra, perguntar, como o título é sugestivo, enfim, quem é o sacristão e qual é a paróquia? Quem é verdadeiramente o sacristão é uma coisa que eu não vou dizer a ninguém. Mas, enfim, é digamos, uma figura exemplar entre aspas, não porque seja um modelo exatamente a seguir, mas porque é um exemplo de uma sociedade, ao mesmo tempo que é um produto dessa sociedade. É uma figura que através do seu percurso e do seu percurso de vida e das várias facetas desse mesmo percurso, é um exemplar no tal sentido de que pode explicar muito do que foi o século XX em Portugal. Essa é uma das dimensões que o José Zaluar, no prefácio que fez para o livro, realça bastante no texto. No fundo, é essa exploração do século XX português num livro que é também, para todos os efeitos, bastante curto e, portanto, acaba por ser também muito denso, conseguir condensar tanto do século XX português, porque, enfim, começa com a Primeira República e, portanto, passa todo o período do fascismo e o 25 de Abril, portanto, e a seguir, acaba por ser muito atravessar todo esse período, não é? Bem, eu acho que em relação a isso, duas coisinhas. O livro é pouco volumoso, digamos assim, porque eu não sei escrever livros mais volumosos. Segundo, o que o José Zaluar disse no prefácio em relação a isso, deve estar para aqui. E não é bem prefácio, isto é uma nota de abertura em que diz que o que eu pretendo é caracterizar a formação económica e social do nosso Portugal contemporâneo, desde os longínquos meados do século XIX até aos finais dos anos 1900, em tempos da, o Zaluar que diz, cavacal criatura. Pronto. É assim, a figura central passa pelas situações que são as situações que o país viveu. Tem uma base que passa por todo o livro. Como é que se chama o género que foi depois atribuído ao Gabriel García Márquez e à Isabel Allende, que é o realismo mágico. O mágico aqui não está tanto no realismo, mas na crença que no fundo apanha grande parte da percentagem da população deste país, que sendo muito influenciada pelos púlpitos, e nem de propósito. Temos um sino que também tem essa dimensão. Ainda não são as vésperas, mas são quase. Pronto, aliás, aproveito, vésperas é tudo aquilo que se passa no livro, que são as vésperas de uma coisa que eu gostava que acontecesse, mas isso depois lá iremos. A figura mística / transversal mágica é Santa Maria Adelaide. Santa Maria Adelaide, que é uma santa, entre aspas, nunca foi canonizada, mas
é das santas mais rentáveis deste país, porque enriqueceu a freguesia de Arcozelo, Vila Nova de Gaia, que com uma distanciação pouco brechtiana do que é, enfim, a doutrina e as verdades da Igreja, não cabe nisso, mas os cofres que estão ao lado, porque é uma senhora que, por um fenómeno químico, o corpo não se deteriorou e agora está, quer dizer, não vai durar para sempre, mas sei é que ainda hoje há pessoas que vão lá mudar-lhe a roupa e tal, e ela tem uma urna com um tampo de vidro, não sei quantos. A história começa aí ao lado e acaba por acabar aí também, porque a capela dedicada à senhora fica no cemitério mesmo de Arcozelo. É uma coisa que existe, a senhora existiu, os restos mortais, ainda com alguma parecença com um ser humano, enfim. Não é comum, mas também existem. Há uma grande veneração, houve durante as duas guerras grandes e, fundamentalmente, durante a que no tempo se chamava Guerra do Ultramar, foi aquela treta das colónias e não sei o quê. E o sítio ao lado dessa capela tem um armazém de figuras de cera, mãozinhas, pés, bebezinhos e tal, tudo salvo ou remodelado por obra e graça de Santa Maria Adelaide. Bom, começa aí, acaba aí, porque o personagem do romance histórico, como diz o Zaluar, ao qual eu ponho algumas reticências, mas tudo bem, passa por toda a gente que foi acreditando numa coisa para além daquilo que estava ao seu alcance fazer, que é um dos grandes dramas do século XX, que quebrado exatamente com o 25 de Abril, em que, dos raros momentos, não falo das guerras do princípio da República, não sei quantos, porque eram muitas fações e muita coisa, não sei. Mas aquilo que depois ficou estabelecido era uma paz baseada no púlpito, era uma coisa que fazia com que as pessoas fossem resignadas e ao mesmo tempo agradecidas, porque Portugal foi neutro na Segunda Guerra Mundial, foi neutro um bocadinho, na Segunda Guerra Mundial. Hoje em tudo estás tudo cheio de nuances, não é? Sim, é porque não... era o que chegava cá também, aquilo que se sabia, aquilo que se podia saber, aquilo que era dado às pessoas saber. Depois, como o Zeca Afonso dizia, houve aí um grupo de pessoas esquisitíssimas que se lembraram de dar ao Zeca Afonso a inspiração para ele escrever "Eu vou ser como a toupeira", e então andaram a minar esta coisa toda. E se não fosse isso, o 25 de Abril não teria depois aquele impacto. Não sei. O personagem do livro passa por isso tudo, passa pela resignação, passa pela adesão à Ação Nacional Popular, à Legião Portuguesa, passa por ficar farto disso tudo, passa até por votar Otávio Pato. É uma grande volta. Para ele acabou por não ser, porque no fundo e isso é que define um bocado aquilo que o livro pode ser de histórico.
às tantas, e não foi de um momento para o outro, mas foi-se criando aquela sensação de que Jesus Cristo tinha sido o primeiro comunista, que é uma coisa interessantíssima, porque primeiro não corresponde, nem pode, à realidade, mas é aquela coisa, e não é por acaso que a Igreja também fala menos disso do que das outras coisas, que é a expulsão dos vendilhões do templo, e esse catolicismo misturado com crendice ajuda muitos católicos, ou pelo menos crentes, a ficar do lado do 25 de Abril porque estavam a expulsar os vendilhões do templo. Exatamente. E isso é curioso, de tal modo que houve uma transformação, mesmo na mentalidade das pessoas, que é refletida no personagem do livro, que é avançar até um certo ponto, poder cantar com filhos e com sítios onde os filhos se meteram e tal, que é no fundo, são imagens, mas retratam um bocado. Cantava em conjunto, na família, baladas. Ok. Até ao Canta, amigo, canta, do António Macedo, ainda ia. Dá. Agora aquela do Mário Branco, pá, não é? Que eu andei para aqui chegar, é que já tem lá aquela coisinha que é contra novembro e pá, pronto, eu já andei até aqui, pá, não sei quanto. Acaba por morrer como morrem os portugueses depois de uma vida longa, que é, ao fim e ao cabo, morrerem em paz, depois de passarem pelas vicissitudes todas e tal. E depois pronto, e depois votam e aí, como o voto é secreto, eu já não podia escrever nada sobre isso. Mas pronto, é a história de um homem muito ligado à Igreja, muito ligado, educado por um padre, com outro lado mulherengo que o fez sair do seminário ao fim de 2 anos, está aqui a tão mal, porque as mulheres bonitas estão lá fora e não sei. Mas tudo isto sempre rodeado de um misticismo, de uma prática que tem vários mentores. Por isso é que, como diz o Zaluar na nota de abertura do livro, o Nuno, que sou eu, conheceu muito bem muitas das personagens, é verdade, mas conheci-os como influências. E vamos supor que o personagem do livro as sentiu como eu as descrevo. Voltamos ao princípio, por ser exemplar em termos do que se passava na sociedade portuguesa. Pá, e o resto é a literatura mesmo. Então ia fazer uma... Só para dizer que não sou um entertainer como... Enfim, não cito nomes. Mas ia dizer, porque já o referiste várias vezes nesta nossa pequena conversa, e eu creio que é um dos elementos que salta muito à vista para quem lê este livro em particular, é uma presença muito forte da música portuguesa, ou melhor dizendo, até da música popular portuguesa. E eu creio que esse é é um dos aspectos que também lhe dá uma certa dimensão referencial no livro, do facto de que todos nós conseguimos, como essas canções também entraram todas num património coletivo, conseguimos também sempre acompanhar, ouvir com todas aquelas personagens
estamos também a ouvir aqueles concertos, estamos também a ouvir aqueles álbuns, a ouvir aquelas músicas, e esse eu creio que é um aspecto muito, muito curioso também do livro, né? Esta presença da música muito forte. Eu podia dizer-te que, pegando nas canções, e não estou a falar provavelmente nas baladas, nem nas canções da Residência, nas canções, se podia escrever esta mesma história com um personagem diferente. Que refletem o país também, que são os autores dessas próprias canções, e os autores dessas próprias canções, os intérpretes, quando assumem ou não assumem, andamos para trás e vemos o caso do Francisco José, que foi um escândalo incrível, não sei o quê, mas já com a Simone de Oliveira e com a Desfolhada já não foi um escândalo incrível, foi um escândalo incrível ao contrário, porque nunca ninguém tinha ido para ali para a estação dos comboios ver chegar a uma senhora que só tinha ido cantar uma cantiga, era a visão, e a única coisa que disse que seria gravosa para o regime, enfim, também houve um deputado morgado, coisa que dizia que, pronto, enfim, ter uma relação sexual só mesmo para fazer filhos. Daí ter ficado capado morgado. Exatamente. Só que a Simone, quer dizer, o José Carlos Aretchan, escreveu Quem faz um filho fala por gosto. E a Desfolhada é uma coisa simbólica, e tudo isso mexeu, mas também mexeu Eu Tenho Dois Amores, e ninguém poderá mudar o mundo. E as pessoas dizem que as canções não têm que ser políticas, mas são. Quer dizer, com o intérprete em causa a dizer aos seus milhares e milhares de fãs que ninguém pode mudar o mundo, desculpa, isto é mais eficaz do que se calhar a cantiga com a letra dela e a Correia que o Zé Jorge cantou, não é? Mas enfim, da mesma forma que por um sacristão, que era uma costela de quase todos os portugueses selo, se pode reconstruir exemplarmente uma história do século XX. Estou a fazer história com E, Sim. que nos leva depois à história com H e grande do século XX. Porque as canções tiveram sempre muita importância depois, quando começaram a ser assumidas com aquilo que o Zé Mário Branco dizia como sendo uma arma, aí é que começou uma chatice de caraças, pá, porque vinha lá aquela lista negra da censura e tal. Eu sou um bocado, pronto, toca-me muito, porque no fundo eu também andei a cantar isso e essas coisas, ainda ando, mas agora digamos que não Mais por Carolice. Não, com convicção, mas não com tanta raiva como era na altura. Mas o meu pai zangou-se comigo uma vez e eu passo isso de outra forma para o livro, porque, enfim, eu acho que, salvo raríssimas exceções, todos os escritores escrevem sobre si próprios. Mas exatamente porque o meu nome estava na lista negra que ia para as juntas de freguesia, não sei o que. Ora bem, se o meu nome estava, onde estaria o nome do Manuel Freire, do Fanhais, do Zeca, do Adriano, por aí fora, não é? Tino Flores. Quer dizer, o regime resguardava-se muito nisso. Mas a cantiga foi furando também isso. E foi através da cantiga que o personagem do meu livro, não só através da cantiga, claro, mas a cantiga teve um peso grande para a curva de percurso que acabou por dar, até para se apaziguar consigo mesmo e com aquilo que o rodeava. Eu percebo o que tu dizes, porque de facto eu creio que
é isso, é esse elemento da canção que vai cozendo também muito da história e da história, digamos assim, as duas. Portanto, as canções de facto vão fazendo isso, e acho que também tem particular importância tendo em conta a tua própria vida de criador, não só literário, mas também de canções e de letras para canções, das duas coisas também. Por isso é que eu disse que os escritores escrevem sobre si próprios. O Urbano Tavares Rodrigues contou de 20 mil maneiras diferentes a história dele. Jornalista e tal, por aí fora. Apreciador do sexo oposto, enfim, à sua maneira, mas uma intensa. O Lobo Antunes passou metade da vida literária dele a escrever sobre a guerra que o marcou. É sobre ele que ele está a escrever, não é? Quer dizer, quando se escreve mesmo sobre os outros, a Isabel Allende só escreve sobre a família. E ela está nessa família, não é? Até agora este último que eu estou a ler, que fala da Guerra Civil de Espanha e não sei o quê, mas os gajos, metem-se num barco e vão lá ter ao Chile. É isso. Portanto, como a música sempre fez parte da minha vida, desde puto, não podia faltar, e isso também me serviu a perceber a importância que tem numa coisa que eu chamo a métrica da vida, porque a vida pode não rimar, mas é sempre escrita em verso. É um bocado isso. Essa é uma frase tão boa que é uma chatice se não concluirmos com ela. Então pronto, acabou. Não, mas que é mesmo, e creio que remata bem este livro em particular, que é o terceiro livro que publicas na Página a Página, depois do Adeus Faraó, Nós Só Adoramos o Sol, que tem uma dimensão, que também tem esta dimensão política muito marcada, e do 25 de Abril, embora também muito fantástico, ou mágico, como estávamos a dizer há pouco, e o Goodbye Mr. Cheng, que é uma novela creio que de outro estilo, que não se encaixa exatamente neste registro. Não, mas o Batista Bastos, que escreveu o prefácio para esse livro, consegue descobrir cá está o Nuno na luta. Eu acho uma coisa espantosa, porque ultrapassa-me, é mais forte do que eu, porque eu escrevi uma história que acaba por ser um retrato de uma sociedade burguesa, enfim, com os seus vícios e poucas virtudes, mas enfim. Mas deve lá estar qualquer coisa, porque o bebê disse que cá está o Nuno na luta. Depois, há uma coisa no Goodbye Mr. Cheng que as pessoas dizem, que imaginação, e o gajo teve mentira. É mentira, só assim. Não, porque as cartas que lá estão foram dirigidas a mim, surgiu-me no spam, no meu computador, e eu resolvi brincar com aquilo, e fui andando, até que estava o livro feito. Estava a ser convidado para depositar não sei quantos milhares de euros num banco de Kuala Lumpur, e isto não fui eu que inventei. A imaginação não é minha, é a realidade. E, portanto, quando as pessoas jogam, o gajo, lá estava eu a escrever sobre mim próprio outra vez, não é? Mas eu creio que há nessa... Esse do Goodbye Mr. Cheng talvez seja mais evidente, porque toda a história é um bocado ridícula. Toda a história do Goodbye Mr. Cheng é uma paródia, quer dizer, é ridículo, mas toda quando tudo existiu. Exatamente. Mas eu creio que também neste livro, neste O Sacristão na Paróquia, há apesar de todas as vicissitudes do século XX português que estávamos a falar, é uma leitura verdadeiramente agradável.
apesar de ter, provavelmente o Batista Bastos, lendo, diria o mesmo, que lá está o Nuno Gomes dos Santos na luta, porque está lá, mas, e bastante mais. Não, é mais explícito, pelo menos. Exatamente, é muito claro, mas é também uma leitura muito agradável. Eu quando li o livro ri-me várias vezes, ao lê-lo, com várias passagens. Isso, creio que também é um convite para os leitores, pelo menos aqui também estou a puxar por essa ideia. E deves. mas só duas coisinhas para... Pronto, agora acho que é para acabar, não é? Temos de repetir aquela ideia que estavas a dizer da vida ser inverso. Eu vou lá. Exato. Porque é assim. Um saxão na paróquia, com todas as vicissitudes, contradições e tal, que passam pela personagem principal, pelos outros também, é uma história de amor. Os gajos fizeram isto, fizeram aquilo, fizeram coisas horrorosas. E eu tento destapar-lhes o outro lado também. E quando destapas o outro lado, nem tudo era tão mau. Eu não estou a desculpar, atenção, e isto é preciso ficar bem claro, não estou a desculpar PIDES, nem torturas, nem me quero meter por aí. Para que tudo fique ainda mais claro, eu acho que alguns gajos deviam ter levado muito mais bufetadas, uns tirinhos no joelho ou no pé, mas ficava mal quando foi 25 de Abril. No entanto, eu estou a falar das pessoas comuns. Também denuncio as pessoas comuns que eram bufos, e escrosos, tudo bem. Não cabe na história de amor que eu digo. Creio que é a dimensão de facto mais presente. O Pesar à Correia, quando eu lhe pedi o prefácio para o Adeus Farol, começa o prefácio com uma coisa que não é o diabo. Isto é obviamente um livro de um poeta. Poça, pá. Era o desmoronar de 25 de Abril, era um gajo com os ideais e não sei o que mais, e o gajo falava-me de poesia, pá, e depois eu penso, o gajo tem razão, e voltamos então, pronto, a minha prosa, segundo o Pesar à Correia, é prosa poética, por isso é que pode não rimar, mas é um verso sobre a vida. Muito bem. Eu com isto... Ficaste derrotado. Fiquei derrotado. E convence. Okay. Obrigado, Nuno. Até e obrigado também. Até uma próxima.